pelo convite e a oportunidade. E aproveitando o ensejo do Sidney, que falou sobre suicídio, lembrar de uma obra que é muito interessante de ser estudada, que é O Céu e o Inferno. Porque lá tem vários relatos de suicidas, de como foi a chegada deles no plano espiritual, o que eles sentiram, qual foi o consolo que receberam, a importância dos trabalhos espirituais que acontecem muitas vezes com nós aqui encarnados e os desencarnados atuando sobre eles, e que nossa doutrina é capaz de trazer a consolação para toda mãe que perdeu o filho dessa forma, né? Todos nós que perdemos um amigo dessa forma, a doutrina espírita nos traz a consolação devida, porque ela nos mostra que a morte não existe, que sair da matéria é simplesmente abandonar uma crisálida, é simplesmente mudar, é simplesmente estar mudando de espaço. E hoje justamente eu vou falar sobre Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus nos disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João 14, 1-3. Nós temos a ciência de que nossa religiosidade já está sendo trabalhada há mais de 2000 anos. Nós somos seres, que posso até acertar que a maioria daqui nem desse planeta é, que a sua origem não foi aqui nesse planeta. A nossa origem não se deu nesse planeta. Nós viemos para esse planeta para continuar a nossa evolução. Esse capítulo traz para nós que existem duas moradas. A morada que nós estamos aqui apegados muitas vezes a ela, que é a morada material, mas existe a morada espiritual, nos diversos planos, nas diversas formas de existência no plano espiritual, né? E que depende da evolução de cada um. Mas hoje nós estamos aqui materialmente apegados a essa matéria, a esse espaço que nos foi dado. Só que nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós saímos do mundo primitivo, por isso que eu disse que nós não somos aqui, né? Na verdade somos ETs, se a gente quiser dizer assim, porque nós viemos de uma outra terra, de um outro planeta. Poeticamente ele traz aqui para que nós olhássemos o céu, que cada estrela tem um sistema em sua volta, e que cada estrela tem habitantes, que o espaço não é um vazio. E traz também que nós somos aqui um grãozinho de areia, uma poeirinha. Sobre o ponto de vista, se nós comparássemos, nós somos uma minoria. E ele traz essa visão trabalhando maravilhosamente para quê? Para que nós possamos entender, e que isso é a beleza também, que nós não estamos desamparados. Que existem espíritos que já evoluíram, que nos amparam onde nós estamos. Porque também, por um lado, ele trata a Terra na visão de uma prisão, na visão de um hospital. Que nós chegamos num ponto de evolução onde nós já cometemos erros, que não galgamos as virtudes necessárias ainda e que nós estamos num processo de educação. Então, quando a gente pega para estudar o Evangelho, a gente sempre vê os Espíritos tratando nessas três visões, ou como uma prisão, ou como um hospital, ou como um educandário. E que nós estamos aqui. Ou seja, nós quando encarnamos, nós todos já estamos
né, num colégio interno. Estamos internados num colégio para aprender. Só que durante a evolução, é interessante ressaltar uma questão aqui na evolução, tá? Por quê? Porque estudando a doutrina, eu percebo que a doutrina espírita ela é evolucionista e não criacionista. Então, durante a nossa evolução, nós fomos ganhando a razão. Então, ele trata aqui que nós chegamos a ser humano quando a gente já tem consciência. Quando nós ganhamos a consciência dos nossos atos e dos efeitos daquilo que nós praticamos, nós chegamos ao estágio de humanidade. Nos mundos primitivos, nós vivíamos praticamente na animalidade. Só fazendo o quê? Manutenção do nosso corpo físico, mantendo as características básicas que nós precisávamos para aquilo e iniciando a evolução, as experiências, até que a gente chegasse no ponto de consciência. E é interessante, por quê? Porque hoje nós ouvimos falar muito dentro da doutrina espírita em transição planetária. É um termo que eu particularmente não gosto muito de usar. Por quê? Porque usando um aplicativo, que nem a Wikipédia, nós temos a Kardecpédia, que foi um dispositivo muito interessante, qualquer um pode acessar no celular, principalmente para estudar a doutrina espírita, que você digita uma palavra lá, você pesquisa em todas as obras da doutrina espírita, se aquela palavra existe, se aquele termo existe, se aquela ideia existe. E quando você joga lá transição planetária, você não vê Kardec nem a espiritualidade em algum momento citando assim. Mas fala-se de transição, porque na verdade o que está mais em transição não é o planeta em si, mas são os seres humanos. Nós estamos passando por um momento de transição maravilhoso, onde a espiritualidade, sabiamente, e nós, durante a nossa evolução, estamos sendo cutucados lá no fundo dos nossos corações, lá no fundo da nossa inteligência. Os nossos sentimentos e nossa inteligência estão sendo mexidos. E como que a gente pode observar isso? A gente pode observar através da nossa evolução mesmo. Por quê? Porque hoje nós não estamos mais aceitando certos comportamentos que nós aceitávamos há menos de 100 anos atrás. Hoje, você judiar de um animal, ninguém aceita mais. Ninguém mais gosta disso. São poucos os que ainda se comprazem com esse tipo de coisa e não olham e falam assim, pô, estou fazendo algo errado, não está certo isso. Há pouco tempo atrás, as mulheres sempre foram colocadas como uma propriedade do homem. Era minha mulher. É, minha esposa. Hoje não. Hoje, homem e mulher dividem a casa, dividem até muitas vezes as mesmas responsabilidades. Ou seja, hoje já se coloca o homem para lavar a louça. Ou seja, nós estamos evoluindo. Hoje, muitos dos nossos amigos, já saíram do guarda-roupa. Puderam sair do guarda-roupa e expressar sua sexualidade da forma que ele acha que tem que ser expressada. Ou seja, a humanidade está caminhando e nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo para um mundo plural, onde nós estamos a ponto de respeitar toda a diferenciação. Por quê? Porque aqui ele mesmo diz, nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o grau de evolução é muito diferente entre as pessoas. Tem pessoas que já estão num pezinho para o mundo de regeneração, que é o que tanto todo mundo está sonhando, e tem outros que ainda não, estão aprendendo conosco coisas que nós já conseguimos galgar para nós mesmos. Então, eles trazem aqui que esse mundo é um mundo onde a dor, a miséria, as diferenças são muito grandes.
E não que diferença seja ruim. E eu sempre aí coloco uma coisa muito fácil da gente observar. E eu comecei a observar isso quando eu fiquei do lado de cá fazendo a exposição espírita. Que eu olhava para a plateia assim e falava assim, nossa, quanta gente diferente. Ninguém está com a mesma roupa. Ninguém se vestiu de branco. Está todo mundo aqui diferente. Né? Ninguém é igual, alguns parecidos, mas todos diferentes. E aí que eu fui começando a observar. Porque a gente tem um costume ainda de querer tudo da nossa forma. A gente quer tudo do jeito que a gente acha correto. E essa é uma dificuldade que todos nós temos que lidar. Porque isso é um processo de evolução. E é nisso que nós estamos tocando hoje. É nesse processo de transição que nós estamos passando. Que eles falam assim, isso me assusta. Que ele fala que no mundo de regeneração, as pessoas estão lá num processo de que elas já não estão mais pensando no mal, elas já pensam no bem, tentam fazer o bem, mas ainda erram. E ele coloca aqui que esse mundo de regeneração que a gente tanto espera é um mundo que o cara está lá e ele já não alcançou aquilo. Ele está num processo. Muitas vezes, talvez, ele tenha que ir para um mundo de expiação porque ele ainda tem coisas para resgatar. Mas que ele pode ficar já no mundo de regeneração até para aurir forças, conhecimento, sentimentos para enfrentar a prova. E aí até me veio na memória, que está no Evangelho segundo o Espiritismo também, a história de uma condessa, que ela é muito bonito, né, que é no capítulo que fala sobre o óbolo da viúva, que ela fazia caridade, que ela trocava de roupa, pegava a charrete cheia de coisas, pegava a filha dela, punha também junto para ir fazer a caridade. E o interessante é que quando eu fui pesquisar sobre ela, eu encontrei nas obras de Kardec, aí lá ele relata que essa já estava pronta para ir para o mundo de regeneração. Só que ela tinha uma última prova para passar, que era a prova da riqueza. E que ela tinha passado por várias outras encarnações em que ela viveu em famílias humildes, onde ela teve dificuldades para se preparar para essa última prova, que era a prova da riqueza, do poder. E é interessante isso, por quê? Porque nós estamos nesse aprendizado. E realmente uma das provas mais difíceis é você ter o poder, é você ser chefe. É das mais difíceis. Porque mexe com todos os seus sentimentos, com todas as suas virtudes. E mais ainda porque você tem nas mãos a responsabilidade sobre pessoas. E aí ele fala aqui desses mundos. E ele fala do mundo espiritual, ou seja, que nós carregamos cada um como espíritos. Que nós também somos mundos. Que cada um de nós aqui nessa sala é um mundo. E bem diferente, né? Imagine se nós tivéssemos que decorar essa sala e cada um de nós tivéssemos a oportunidade de decorar essa sala. Aposto que muitas coisas mudariam de lugar. Muitas coisas, não, esse vaso não tem que estar aqui, esse rádio não tem que estar aqui, eu vou mudar a cor da luz. E é disso que ele vai falando, ele vai trabalhando, dessa evolução, desse trabalho.
E aí eu volto na transição planetária, né? Na transição da humanidade, como eu disse, que eu gosto mais. Para não confundir. Deixa eu explicar isso até para ficar bem importante. Porque Kardec ele tinha muito cuidado com as palavras. Para que não se confundisse na hora de se estudar. E quando nós estudamos transição planetária, ainda mais hoje com toda a tecnologia, que a gente digita qualquer coisa, você vai buscar o mundo lá fora. Existe muita coisa, gente, sobre transição planetária. Nós, na doutrina espírita, acabamos de passar por uma data limite. Que criou muita expectativa, criou muitas ideias, criou muitos conceitos diferentes. O que seria essa data limite? Bem, pelo menos as bombas não aconteceram, então tá ótimo, né? Pena que a gente não viu os ETs. Né? Os ETs também não vieram. Tá? E aí, ou melhor, os ETs já estão aqui, né? Eu já falei, nós somos todos os ETs, nós já vemos todos de outros planetas. E ainda está assim, que nós vamos receber uma leva de espíritos agora que vai nos ajudar nesse processo de transição. Aí eu, como um bom questionador que eu sou, né? E às vezes até polêmico, eu coloco, esses espíritos já estão aí, gente. Quando nós encarnamos, cada um de nós recebemos um espírito amigo que cuida da nossa encarnação, que é mais evoluído do que nós, é nosso professor, é nosso guia, que está ali todo o tempo tentando que a gente siga pelo caminho certo. Ou seja, não adianta eu encher de espírito puro aqui, ou melhor, espíritos bons, né? Nem puros. Puros, o único que teve aqui, que a próprio livro diz, o mais puro de todos, foi Jesus. Não adianta eu encher a sala de gente boa, certo? Porque aí eu vou ficar até envergonhado de estar na sala. Porque eu não vou ter como conviver bem com eles. Por quê? Porque esses espíritos, como ele próprio fala aqui, né, eles já não conversam mais pela palavra. Eles conversam pelo pensamento. Imagina você estar numa sala onde todo mundo lê um pensamento um do outro. Terrível, né? Terrível, porque você não ia poder mais pegar o WhatsApp, porque o cara estava lá, olha lá, ele está lendo lá no WhatsApp, olha o que ele está vendo no WhatsApp, né? Isso são espíritos que já alcançaram uma evolução. E ele fala aqui desse mundo, dessa ordem de espíritos. E mais importante, por que eu pensei nesse capítulo, nessa questão da transição planetária, gente? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos onde o ser humano ele vai ter que estudar, ele vai ter que refletir. Nós espíritos temos que tomar cuidado com as fake news espirituais também. Por quê? Porque nós temos que começar a buscar a fonte. E a fonte da nossa doutrina são os livros básicos. Que quanto mais você estuda, mais você aprende. Kardec foi um espírito ímpar na hora que ele trouxe essa codificação. Porque ele entendia de política, ele entendia de religião, ele entendia de filosofia, ele entendia de ciência. Ele tinha uma capacidade intelectual enorme. Tanto que ele foi escolhido para isso, né? Ele conseguiu reunir todos esses conteúdos aqui na doutrina espírita. Tanto que a gente, quando estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está vendo o Evangelho segundo a perspectiva dos espíritos que trouxeram todo o conteúdo para Kardec, e Kardec também. E aí ele pega aqui para a gente o que? A parte que a gente tem que mais cuidar, que é a parte da moral, que é aquilo que nós temos que mais trabalhar. Porque nós estamos em processo de transição. Nós sabemos que vão ser espíritos degradados. Aí eu fui lá pesquisar. E qual que vai ser a nota de corte para o degredo? Qual característica que vai ser usada para falar assim, não, você, ó, meu filho,
Lamento informar, mas você vai ter que mudar de escola. Essa escola aqui já... Você vai ter que ir para uma outra escola que vai te atender melhor nas suas necessidades. E qual que é a nota de corte? E aí nesse capítulo aqui mesmo mostra que na verdade vão ser degradados os espíritos que se comprazem no mal, que ainda gostam de praticar o mal e não querem mudar. Só que aí tem um outro pensamento. Essa transição, gente, vai demorar muito ainda, porque ela envolve todos nós. Eu acredito que nessa sala aqui, ninguém está na nota de corte para o degredo. Todo mundo já ganhou passaporte para o mundo de regeneração. Só que trazer o mundo de regeneração é a nossa obra com o plano espiritual e com Jesus. Porque o próprio Evangelho diz: o mundo de regeneração só vai chegar quando nós estivermos trabalhando materialmente e espiritualmente em sintonia com os espíritos que nos guiam. Está no Evangelho também, tá, gente? É assim que vai chegar o mundo de regeneração. Quando nós tomarmos a consciência de que o trabalho não é dos espíritos lá, não vamos conseguir novamente terceirizar. Não está terceirizado, está conosco. Nós vamos ter que transformar esse mundo num mundo de regeneração. Nós vamos ter que aprender a gostar de política, de futebol e de religião. A gente tem que mudar essa frase de que política, futebol e religião não se discute. Se discute sim, porque são coisas que envolvem a nossa vida. São coisas que envolvem o nosso planeta, são coisas que envolvem nossa sociedade. A gente acha que o Brasil está ruim, mas todos os países estão passando por dificuldades econômicas, estão passando por mudanças políticas, todos. Não é só o Brasil, isso não é exclusividade nossa, porque nós estamos em transição da humanidade. Por isso a polarização. Porque um tem uma ideia, o outro tem outra. Um acha que tem que ser assim, o outro acha que tem que ser assado. Só que a chave de tudo isso está no quê? No nosso estudo, na nossa evangelização e principalmente, urgentemente, da evangelização para quê? Para que haja o respeito, para que haja harmonia, para que a gente consiga aceitar o outro como ele é e não como nós pretendemos que o outro seja. Porque essa chave de nós nos aceitarmos. Por que tanta depressão? Por que tanto sofrimento? O deprimido, na maioria das vezes, não está deprimido por causa do exterior, do que está no seu exterior. Na verdade, ele está deprimido porque ele não está feliz com o que ele é. Ele não está conseguindo se relacionar com o meio. Ele não está encontrando como se relacionar com esse meio. Então, a chave para todo deprimido é se autoconhecer, que é uma das coisas que a gente mais fala no Espiritismo. É ir ao psicólogo. Eu já atendi muitas vezes, gente, no atendimento fraterno, pessoas com depressão. E eu sempre fui muito claro nisso. Quem está deprimido não adianta vir uma vez por semana na casa espírita. Vai ajudar? Com certeza, é um dos tratamentos. Vai tratar ele espiritualmente, vai ter contato com uma boa palestra, com outro ambiente, só que ele vive 24 horas por dia. Então ele precisa de outros recursos. Hoje o que mais tem, gente, é psicólogo para nos atender. É um ramo novo, que é para ajudar você a fazer o quê? Você se entender enquanto ser humano e enquanto mundo.
E a doutrina espírita, bem estudada e bem sentida, que são duas coisas que Emmanuel sempre fala, né? Nós temos duas asas para evoluir, né? Que é o conhecimento e a asa moral. Que a asa moral está muito envolvida com o sentimento. E o Espiritismo, bem entendido, bem estudado, ele dá essas ferramentas. Porque o tempo todo nós vemos aqui espíritos de alta ordem, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que cada capítulo tem lá orientação dos espíritos. E cada um que fala ali está tocando em alguma coisa sobre o nosso sentimento, sobre os nossos relacionamentos com o próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo é tudo isso. Só que aí toca numa outra questão, hábitos. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no Lar, tem que ser semanalmente. Porque nós temos maus hábitos há muito tempo para mudar. E toda vez que você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está tocando em algum cantinho de você. Na verdade, você está falando com os psicólogos dos psicólogos, você está falando com Jesus quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu toco numa seguinte questão, porque Jesus prometeu, né? Que nós estaríamos com Ele. Onde nós vamos estar com Ele? É no mundo de regeneração, que ainda não chegou aqui para nós? É no nosso lar da vida? Até é interessante, né? Que alguém já viu Jesus passeando pelo nosso lar? Eu já li bastante na coleção Nosso Lar. Nunca vi nenhuma passagem daquela. Jesus veio nos visitar aqui no nosso lar, veio dar uma palestra. Não. Só que Jesus ao mesmo tempo falou, né? Que onde tivesse um ou dois reunidos em seu nome, ali ele estaria. Tem muita gente ainda aqui esperando que Jesus venha buscar. Tanto que desencarna e fica lá dormindo no céu. No céu que eu estou falando, né? No plano espiritual. Dormindo, esperando que Jesus vai vir buscá-lo, como diz aqui, né? Mas na verdade, Jesus está esperando que a gente sinta a presença dele todos os dias em nossas vidas. Porque ele está presente aqui. Deus está presente aqui. Ele está aqui do nosso lado. Jesus é um espírito já que sente a todos. Né? Como descreve, se Chico Xavier, que não era um espírito puro, ele já era capaz de sentir elementes aqui nesse salão, imagina a capacidade que Jesus já alcançou. Ele sente todos. Ele sente nós que estamos aqui, aos irmãos que estão na igreja messiânica, aos irmãos que hoje estão numa Cracolândia. Jesus está sentindo a todos. E sabendo da necessidade de cada uma das suas ovelhas, como ele sempre retratou, e esperando, e mandando suprimentos. Porque ele manda, gente, ele manda a todo momento para a nossa vida algo que muitas vezes a gente nem percebe. Às vezes manda um amigo, às vezes manda alguém na fila do banco que você nem conhece para te falar alguma coisa. Ou seja, não turbeis os seus corações. Vamos ter mais fé, essa fé raciocinada, tá? Que tudo que nós estamos passando hoje no mundo, tudo vai entrar nos eixos, no seu equilíbrio. Nem tanto à direita, nem tanto à esquerda. Equilíbrio. Tudo vai chegar no equilíbrio. Só que para isso, o processo é demorado porque é educacional. É quando cada um de nós nos tornarmos melhores com o próximo.
porque aí o mundo vai estar melhorando. É quando nós conseguimos desmaterializar realmente, não querer os primeiros lugares, perceber que tudo materialmente está aqui para um objetivo, para que nós possamos evoluir, nos educarmos, e que a gente tem que refletir no nosso projeto espiritual. Porque nós temos que planejar como nós planejamos a nossa conta bancária, como nós planejamos a quilometragem do nosso carro, como nós planejamos tudo em nossas vidas. Qual é o nosso planejamento espiritual? O ano que vem eu vou fazer um curso na Casa Espírita. Ou melhor, amanhã mesmo eu quero fazer um voluntariado. Amanhã mesmo eu vou arranjar algum lugar para ser voluntário. Porque eu quero que esse mundo mude. Então eu vou querer ajudar meu próximo. E porque isso vai me transformar. Vai ajudar eu no processo de educação. Que tenhamos essa fé, porque nós precisamos dividir ela. Tem muita gente desesperada. Nós caminharemos para muitas dificuldades pelas escolhas que estão sendo feitas. Vai ter muita gente do nosso lado necessitando de uma palavra amiga, necessitando de fé. E vai ter que ser uma fé racional, vai ter que ser uma fé pautada naquilo que você realmente acredita. Porque senão, nós mesmos, muitas vezes, quando vemos uma notícia na televisão, nós não perdemos a nossa fé em 2 segundos. A gente fala, não, isso não tem mais jeito, não é possível. Nossos governantes não vão mudar. Nós perdemos a fé em 1 segundinho. Nós precisamos dividir essa fé. E para sermos melhores espíritas, gente, nós precisamos estudar. Por quê? Porque agora eu vou pegar no pé de todo mundo, um pouquinho. Não sei aqui nesse lar, né? Mas no lar que eu frequento, que eu trabalho, o que acontece? As salas de estudos estão sempre com um contingente pequenininho. E a doutrina é um tesouro, gente. A doutrina é maravilhosa, mas ela precisa ser compreendida. E só tem um jeito, gente, estudando. Por isso que eu falei do projeto. Tem que dedicar um tempo, gente. Tem que dedicar 1 hora, falar assim, não, eu vou me dedicar a um trabalho. Eu passei 41 anos da minha vida, que domingo de manhã só tinha uma coisa para mim na vida: dormir. Domingo de manhã era sagrado. Dormir. Só que a espiritualidade colocou na minha frente um trabalho com moradores de rua. E colocou de novo, gente. Porque quando eu adentrei a casa espírita pela primeira vez, que eu conheci a doutrina espírita, eu falei, não, eu quero fazer um trabalho para ajudar na casa espírita. O primeiro trabalho que me deram lá em Praia Grande, que eu tinha 21 anos de idade, foi com moradores de rua. Me distanciei da doutrina, me distanciei dos estudos. E o que aconteceu? Aí eu voltei de novo para a casa espírita quando eu estava com dor. Quando eu já tinha arrumado, tinha feito faculdade, né? Já tinha me estabelecido com a minha família. Aí veio as dores. E eu voltei para a doutrina espírita. Falei, não, eu conheço o remédio, só ir para a casa espírita. Fui. Aí depois o que me colocam na frente de novo?
moradores de rua. E eu abracei de novo. Ou seja, mudei meu domingo de manhã. E por que eu estou falando isso? Porque é projeto. Não tem aquele que fala assim, eu não tenho tempo. Tem. Tá? Para dedicar 2, 3 horas. Tem, é só querer. E é necessário. Porque, como eu volto a dizer, o Espiritismo precisa ser entendido, mas precisa ser sentido. Porque eu posso ter um conhecimento enorme espírita e fazer umas bobagens que às vezes eu faço também, enorme, e erro muito. Isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser ampliado. Para que a gente realmente encontre Jesus no nosso dia a dia, nossas vidas, hoje e sempre. Agradeço a oportunidade. Agora eu vou pedir para que todos mentalizem a imagem do querido Mestre. E nos resta nesse momento, Senhor, agradecer a oportunidade de estar aqui, estudando o Teu Evangelho, estudando essa doutrina que nos consola e pedindo, Senhor, que possamos ser ferramentas em Suas mãos. Guia nossos passos para que possamos, Senhor, mudarmos e, por consequência, atuar no mundo, consolando dores, sofrimentos, dividindo nossas dores e nosso sofrimento, para que um dia, Senhor, encontramos esse mundo de paz, de amor e fraternidade, onde nós estivermos. Para que possamos, Senhor, um dia estar em sintonia com o Pai Criador e sentir que a paz, ela envolve todo o universo, envolve a todos. E que possamos um dia, Senhor, estar mais próximo de Ti. Que a paz seja com todos. Uma boa noite.